Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre 5 coisas que podem estar sabotando os seus estudos. Eu sou a professora Natália Reineck e você está no canal Anatomia Etc. Aqui no canal, além de dicas de estudos, a gente também tem aulas de anatomia e fisiologia do corpo humano e a gente fala de ciência, curiosidades sobre o corpo humano. Então, se você tem interesse por algum desses assuntos, seja bem-vindo para se inscrever no canal e clicar também no sininho de notificação caso você queira receber um aviso todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Vou deixar aqui embaixo também os links para as minhas redes sociais e o site Anatomia Etc, onde você vai poder ter acesso a conteúdos exclusivos, inclusive a um curso de sistema cardiovascular que já está disponível. Mas vamos logo para o assunto desse vídeo, que é para falar de dica de estudos. E aliás, hoje eu vou falar de 5 coisas que podem estar sabotando os seus estudos e te atrapalhando, principalmente nesse período aí de quarentena, onde está todo mundo tendo que estudar dentro de casa. Tem algumas coisinhas que você pode estar fazendo e que podem estar atrapalhando os seus estudos. A primeira coisa, então, que pode estar sabotando os seus estudos é estudar no horário errado. Não que exista um horário certo ou um horário errado para as pessoas estudarem, assim, no geral. Mas se você, como eu, você tem um horário do dia, um período do dia em que você é muito mais produtivo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente matutina. Então, se eu focar em estudar pela manhã, eu vou render muito mais, a minha cabeça vai funcionar muito melhor, eu entendo muito mais os conteúdos do que se eu estudar durante a noite. Para vocês terem uma ideia, para mim, o que eu levaria umas 3 horas estudando à noite, eu levo 1 hora mais ou menos estudando no período da manhã, simplesmente porque o meu organismo funciona melhor naquele período. Agora, para você pode ser diferente, você pode ser uma pessoa mais vespertina, uma pessoa noturna, que rende mais à noite, não importa. Se você está estudando no seu horário improdutivo, isso pode estar te atrapalhando nos seus estudos, fazendo com que você não entenda os conteúdos da maneira que você poderia entender e perdendo tempo também. Então a minha dica dentro disso é: não insista em estudar em horários em que a sua cabeça não está funcionando bem. Tenta se organizar para que você estude aí no seu horário mais produtivo. A segunda coisa que pode estar sabotando os seus estudos é a falta de organização, isso em relação ao conteúdo mesmo. Muitas vezes você senta para estudar sem um mínimo de organização, você não sabe qual matéria você vai estudar, por onde você vai começar, e isso faz você perder muito tempo, porque toda vez que você senta para estudar, você fica aí transitando entre matérias, entre conteúdos, até achar o conteúdo que você realmente vai estudar naquele momento, o que pode acabar te atrapalhando muito. Então a minha dica em relação a isso é: organize-se. No começo da semana, já faz um roteirinho de estudos em relação ao que você precisa estudar, quais matérias e quais conteúdos dentro daquela matéria você vai estudar, porque assim, quando você sentar para estudar durante a semana, você não perde tempo e já tem uma organização para otimizar os seus estudos. Nessa fase aí de quarentena, muitas faculdades já estão oferecendo um roteirinho aí de estudos, então aproveite para usar esse roteiro para organizar os seus estudos da semana. A terceira coisa que pode estar sabotando os seus estudos é estudar num ambiente inadequado. Em relação a isso, eu entendo a dificuldade da gente estudar em casa, porque existem muitos fatores que a gente não consegue controlar. Por exemplo, tem muitas mães que me acompanham aqui no canal e que estão encontrando dificuldade de estudar porque precisam estar lidando com os filhos dentro de casa. Mas tem alguns sabotadores aí que a gente consegue sim eliminar da nossa rotina de estudos. Falando de ambiente inadequado, então, primeiro, estudar na cama não é recomendado. Estudar na cama pode diminuir a sua produtividade, fazer você ficar mais desanimado, e é bem capaz que meia hora depois que você começou a estudar, você já tá morrendo de sono, querendo dormir, se você já não cochilou no meio dos estudos. Então, evite estudar na cama ou em ambientes escuros, ou em ambientes em que você tenha muita distração. Por exemplo, com a televisão ligada, ou então com o seu celular do lado, com todos os sinais sonoros das redes sociais ativados, porque toda vez que você receber um aviso ali, você vai querer parar de estudar e olhar para ver quem tá te mandando recado, quem tá postando foto nova e etc. Outra coisa que pode estar te atrapalhando nos estudos é estar estudando em um ambiente aí que não é ergonomicamente favorável. Então tenta pegar ali a cadeira mais confortável que você tem na sua casa, sentar numa mesa que tem espaço para você organizar os seus materiais,
num ambiente bem iluminado, porque tudo isso vai acabar te ajudando a ficar concentrado por mais tempo. A quarta coisa que pode estar sabotando os seus estudos é a baixa autoestima. E aí você me pergunta, mas o que a minha autoestima tem a ver com o meu rendimento nos estudos? Tem absolutamente tudo a ver. Eu recebo muitas mensagens nas minhas redes sociais de pessoas falando, anatomia é muito difícil, fisiologia é muito difícil, eu não consigo entender, não consigo memorizar, o conteúdo não entra na minha cabeça. Agora presta bem atenção. Se você já começa os seus estudos dizendo que você não consegue, que você não vai conseguir, que você não consegue memorizar, que você não consegue entender, você realmente não vai entender. A sua baixa autoestima pode te atrapalhar e sabotar os seus estudos, sim. Porque se você já começa a estudar com uma postura negativa, achando que você não vai conseguir, inconscientemente você pode acabar não se esforçando o suficiente e realmente não consiga. Então tira da sua cabeça esse negócio de que é muito difícil, de que você não consegue. Aliás, é difícil? Sim, é difícil. Mas o fato de ser difícil faz com que na hora que você entender aquele conteúdo, aquilo seja muito mais recompensador, seja extremamente prazeroso. Então tira as palavras não consigo da sua cabeça e se convence, comece estudando, pensando que você consegue sim. Você é capaz de aprender qualquer coisa que te ensinarem. Com isso, você vai estar eliminando aí um grande sabotador dos seus estudos, que é a baixa autoestima. Por último, a quinta coisa que pode estar sabotando os seus estudos é a falta de rotina. E quando eu falo falta de rotina, eu quero dizer a falta de consistência. Nessa época em que a gente não pode sair de casa, é muito comum a gente acordar meio desanimado, com preguiça de trocar de roupa, de sentar para estudar, e aí acabar passando um dia, 2 dias, e você acabou não estudando absolutamente nada e ficou o dia inteiro no Netflix assistindo seriado. Só que essa falta de consistência nos estudos, essa falta de rotina, pode te atrapalhar muito, porque as matérias vão acabar acumulando e quando você senta para estudar, você tem um bolo enorme de coisas para estudar e acaba não conseguindo reter aquele mundo de informações. Então é importante que você tenha consistência nos estudos, que você tenha uma rotina estabelecida e que todos os dias você consiga separar um tempo para estudar. E de preferência que seja naquele seu horário mais produtivo que eu citei lá no começo. É isso aí, pessoal. Essas foram 5 coisas que podem estar aí sabotando os seus estudos, te atrapalhando nos estudos durante esse período em que a gente tem que ficar estudando em casa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aliás, se você gostou, não esquece de dar um joinha aqui embaixo e manda também o seu comentário citando outras coisas que você acha que podem estar sabotando os seus estudos nesse período. Eu realmente espero que essas dicas e esses alertas te ajudem a não desanimar. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.